não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O significado de uma palavra só pode ser dito, resumido, a diferença entre ela e todas as outras, na perspectiva da língua como sistema, ou seja, da língua abstrata criada pelos gramáticos e linguísticos. Não da língua como realmente é usada no dia a dia. Tá certo? Então, é claro que depois que você sistematizou a língua, é lindo você observar ali propriedades estruturais, regras, etc, etc, etc. Só que tudo isso só existe porque existe algo que não é língua, meu Deus do céu. Existe um negócio chamado mundo. Então, este primado da realidade era a isso que Husserl se referia com a expressão o mundo da vida, o Lebenswelt, né? Que é o mundo da experiência pré-conceitual, ou anteconceitual, em cima do qual se erige o mundo dos conceitos. Acontece que o próprio mundo dos conceitos, ele faz parte do mundo da vida também. Ou seja, a troca que nós fazemos de conceitos é uma coisa que se dá onde? Se dá no puro mundo das abstrações ou no mundo real? Por exemplo, uma discussão filosófica. Está eu lá falando com o seu Júlio Lemos, por exemplo, né? Não, nós estamos usando conceito filosófico, mas onde estamos usando? Por exemplo, nós estamos em lugares efetivos do espaço. Eu estou aqui, ele está em São Paulo. Não é isso? Nós temos uma existência biológica. Se não tivéssemos, não poderíamos estar discutindo. Então isso quer dizer que essa troca de conceitos se dá dentro de um contexto que não é conceito, que é o mundo da experiência. Então, quando Santo Tomás de Aquino dizia, nós falamos com palavras, mas Deus fala com palavras e coisas, é isso que ele queria dizer. Isso quer dizer que o mundo da realidade é o verdadeiro discurso divino dentro do qual se desenrola o discurso humano. Mais ainda, este é um ponto que todos estes exames filológicos do texto da Bíblia esquecem. O próprio texto da Bíblia não é uma totalidade fechada, mas ele se reporta a coisas do mundo real. Ele fala de carneiro, ele fala de pão, ele fala de vinho, ele fala de montanha, ele fala de jumento, ele fala do imperador, ele fala disso, mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo. Mais ainda, tá certo? Ele fala das relações reais entre o homem e Deus. E essas relações reais, elas não teriam como ser resumidas dentro de um texto. Mesmo que seja o texto da Bíblia, mesmo o texto divino não pode conter tudo. Quer dizer, Deus poderia fazer um texto no qual ele dissesse tudo. Ele talvez poderia, mas existiria somente um leitor, que é ele mesmo. Nós não conseguiríamos ler esse texto. Se você pensar bem, o que é o texto divino que diz todas as coisas? É o Logos divino, é a inteligência divina. Todas as coisas estão escritas e definidas, explicadas, contadas, pesadas e medidas no Logos divino. O que é o Logos divino? É Jesus Cristo. Então isso quer dizer que nós temos acesso ao Logos divino ou pela sua presença física, ou pela sua ação efetiva, ou por algumas de suas palavras selecionadas. Palavras que somadas não dão 20 páginas, e que o próprio texto do Evangelho diz, mas Jesus Cristo falou tantas outras coisas e tantas outras que
Seria preciso escrever livros infinitos para dizer. Então só temos acesso ao Logos Divino por esses 3 meios. Não é isto? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o texto do Evangelho, ele surge da experiência real, que foi vivida pelos apóstolos e pelos outros seguidores de Jesus Cristo nos 40 anos que decorreram desde o início do ensinamento de Jesus até a redação dos Evangelhos. Ou seja, esse é um tecido de experiências reais, humanas. Tá certo? Deste tecido de experiências reais surge um pedacinho escrito que é o Evangelho. Então, o que esses 40 anos decorridos são o quê? São história da igreja. E o Evangelho surge como um capítulo da história da igreja. Isto quer dizer que este texto ele só faz sentido dentro da história, da recordação e da memória das experiências reais transcorridas entre seres humanos de geração em geração, incluindo, vamos dizer, comunicações extremamente difíceis de pessoa a pessoa e da pessoa com Deus. Agora, se depois de tudo isso você pega só o texto e diz aqui vamos examiná-lo filologicamente para ver o que dá. Eu digo, bom, esse texto que você está examinando, ele só existe abstratamente falando. Porque você está considerando, vamos dizer, o texto como texto. Mas esse texto não existe fora da história da igreja e, portanto, fora da interpretação tradicional. Está entendendo? Quer dizer, a ideia de você impugnar a interpretação tradicional através do exame do texto é autocontraditória. Em primeiro lugar, esse texto nasceu da interpretação tradicional. A interpretação tradicional já existia antes dele. E ele aparece como uma expressão parcial e imperfeita desta experiência já vivida por 2 gerações de cristãos desde o início do ensinamento de Cristo até a redação do Evangelho. Portanto, esse texto ele não tem essa autonomia que os filólogos e modernistas imaginaram enxergar ali. E ele não tem independência em relação a essa interpretação tradicional, porque essa interpretação tradicional é o quê? É a experiência humana acumulada. E mesmo a expressão falada e escrita dessa interpretação tradicional também é imperfeita. Ela tem que continuar. Ela não é completa. Não é completa e não vai ser completa nunca, porque a única coisa, vamos dizer, a única experiência, a única realidade em tudo isso é, vamos dizer, a experiência viva da vida cristã ao longo dos tempos. Está entendendo? Então, o que é o texto no meio disso? É um nada, é um pequeno detalhe no conjunto da história. Portanto, se eu quero entender aquele texto, eu tenho não que examiná-lo em si mesmo como objeto filológico, tá certo? Mas eu tenho que participar da experiência cristã tradicional, absorvê-la e daí entender o texto à luz dela, e não ao contrário. Está entendendo? Então, bom, este foi o problema de todos esses movimentos modernistas que continuam aí. Então, claro que o movimento modernista, ao longo do tempo, ele começa, vamos dizer, com um erro intelectual de alto porte, como esse que eu estou falando. Mas com o tempo ele vai se degradando e se tornando, caindo de nível até chegar no nível do Leonardo Boff e do Frei Beto, gente. Quer dizer que a presunção humana de substituir o mundo dos conceitos à realidade da experiência e, portanto, apresentar uma versão, uma filosofia, uma teoria, uma doutrina abrangente, tá certo? Capaz de aprisionar as pessoas ali dentro, bom, essa é a mais velha tentação demoníaca que existe e é também uma deficiência permanente do ser humano. Tá certo? Portanto, examinar essa questão pode preservar vocês contra este engano e lembrar, né, vocês de sempre
retornar ao mundo da experiência real. Mundo que você jamais abarca intelectualmente. É você que está dentro do mundo e não o mundo está dentro de você. Então, dizer, a ordem do mundo real, ela contém você. E estar na verdade é adaptar-se à ordem do mundo real e não expressar linguisticamente uma doutrina acabada e abrangente. Não há doutrina acabada e abrangente. A única coisa acabada e abrangente é o universo como tal e o Logos divino. Completo, só Deus completou. O resto é tudo fragmento. E nós não precisamos da ordem total, porque nós estamos dentro dela e nós não podemos abarcá-la em hipótese alguma. Vamos supor que você chegue à teoria de tudo. Quando você fizer a teoria de tudo, meu filho, será somente a teoria. E a relação entre a teoria e o seu objeto é sempre ambígua e problemática. Então, mesmo a teoria geral de tudo, teoria geral e definitiva de tudo, não seria nem geral, nem definitiva e nem de tudo. Tá bom? Então vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente volta. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.